Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática e Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Nós vamos dar início agora a um assunto chamado Lógica de Argumentação, que, como o próprio nome já diz, trabalha com os chamados argumentos lógicos. É um conteúdo muito frequente, explorado por todas as principais bancas examinadoras. Vamos lá. Primeira coisa importante, vamos entender o que é um argumento. Quando ele fala assim, argumento é uma relação que associa um conjunto de proposições, P1, P2, P3, Pn, chamadas premissas do argumento, a uma proposição C, chamada de conclusão do argumento. Muito bem. Então ele está querendo dizer para você o seguinte, o argumento ele é formado por um conjunto de proposições, as nossas proposições lógicas. Perfeito? Muito bem. Essas proposições, todas elas, vão ter como objetivo chegar a uma única proposição que vai ser chamada de conclusão. Então, todas as proposições iniciais serão chamadas de premissas, ou, se você assim desejar, hipóteses. Então, você formula um conjunto de hipóteses, um conjunto de premissas, para chegar em uma conclusão. Então, é importante salientar que essa conclusão ela é única. Eu posso ter uma premissa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quantas premissas eu quiser. Agora, a conclusão tem que ser sempre única. Bom, como é que eu posso representar um argumento? Quando o examinador te dá a questão, ela te dá o texto, essas proposições, esse argumento, ele vem escrito todo na horizontal. Então ele coloca todas as proposições, uma em seguida à outra. E você vai ter que identificar qual delas funcionam como premissa e qual delas funciona como conclusão. Então, observe uma coisa. Nós representamos assim, em linguagem escrita, dentro do exercício, as proposições vão aparecer normalmente assim, ó, tudo na horizontal. Agora, nós, para resolvermos o argumento, nós representamos assim, ó, em forma vertical. Separando as premissas da conclusão, nós colocamos um traço de inserção aqui, ó, que é esse mesmo tracinho que tem aqui. Então eu posso representá-lo na horizontal, que é o que acontece quando a questão vem dada para você, ou posso representar na vertical, que é o que acontece quando a gente vai resolver a questão, quando a gente vai resolver o argumento. Normalmente a gente coloca uma premissa embaixo da outra e lá no final a conclusão. Vamos ver um exemplo. Proposição P1, premissa 1. Todos os cientistas são loucos. Premissa 2, Martiniano é louco. Conclusão, Martiniano é um cientista. Segundo exemplo, se a água tiver a temperatura de 100 graus, a água ferve. A temperatura da água é de 100 graus. Conclusão, a água ferve. Bom, eu trouxe esses dois exemplos porque são exemplos muito particulares. São exemplos de argumentos compostos de duas premissas e uma única conclusão. Quando o argumento tem duas premissas e uma conclusão, ele é chamado de silogismo. Mas esse é um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Nós vamos ter uma aula específica para falar dos nossos silogismos, ok? Vamos mais alguns exemplos. Existem argumentos com apenas uma premissa e uma conclusão. Eu não preciso ter várias premissas. Eu posso ter uma, por exemplo. Olha só o exemplo que nos aparece aqui. Todos os peixes precisam de água. Logo, ou seja, conclusão, este também precisa de água. Então, representando na forma vertical, nós teríamos assim. Aqui a premissa, todos os peixes precisam de água. E aqui a conclusão, este peixe também precisa de água. Um argumento formado por uma única premissa e uma única conclusão. Vamos a mais um exemplo. Hoje vai chover, pois há nuvens no céu e sempre chove quando há nuvens no céu. Então aqui, uma situação muito importante que você tem que ficar ligado na hora da prova. Presta bem atenção. Quando ele fala assim, hoje vai chover, vírgula, pois
há nuvens no céu, esse pois aqui é a justificativa do que hoje vai chover. Conclusão, hoje vai chover é a minha conclusão. E ele está tentando explicar o porquê disso. Pois há nuvens no céu, seria a minha primeira premissa, e sempre chove quando há nuvens no céu, minha segunda premissa. Então, fica ligado nessa palavrinha pois, porque ele está tentando dizer para você que hoje vai chover é a minha conclusão daquilo que eu estarei dizendo como premissa, como hipóteses. Por exemplo, há nuvens no céu, premissa número 1. Premissa número 2, sempre chove quando há nuvens no céu. Ora, estou levantando hipóteses. Conclusão, hoje vai chover. Se você quiser, inclusive, trocar a posição das premissas aqui, não tem importância alguma. Por exemplo, sempre chove quando há nuvens no céu. Premissa número 1. Premissa número 2. Há nuvens no céu. Logo, hoje vai chover. Então fica ligado porque, às vezes, a posição das proposições pode nos confundir. Não necessariamente a última proposição tem que ser a conclusão. Nós acabamos de ver esse exemplo, que a conclusão está logo no início. Hoje vai chover. Mas como é que eu cheguei a essa conclusão? Porque ele partiu das premissas que sempre chove quando há nuvem no céu. E nesse momento há nuvem no céu. Então vamos ver mais um exemplo de como nós podemos fazer para apresentar um argumento. Vamos lá. Olha só que interessante essa maneira de apresentar a questão. Como faltou a mais da metade das aulas, Roberto reprovou por faltas, pois tem frequência inferior a 50%. Então, a dificuldade maior aí que nós temos é de separar as premissas da conclusão. Para isso, a gente tem que ler o texto com muita atenção. Olha só. Como faltou a mais da metade das aulas, vírgula, Roberto reprovou por falta, vírgula, pois tem frequência inferior a 50%. Ora, lendo as três proposições, eu observo que Roberto reprovou por falta é a conclusão do fato dele ter faltado a mais da metade das aulas. E quem tem frequência inferior a 50% será reprovado por falta. Isso é comum, né? O cara fala, olha, na escola, quando você estava no tempo de escola, olha, você não pode faltar tanto assim, porque você vai ser reprovado por faltas. Certo? Então, ser reprovado por faltas é a conclusão de tudo que você fez antes. Então, se nós formos organizar o nosso argumento, nós vamos encontrar premissa número 1, que o Roberto faltou a mais da metade das aulas. Ora, quem falta a mais da metade das aulas tem frequência inferior a 50%. Com isso, a conclusão será, a consequência será, Roberto ser reprovado por faltas. Então eu tenho duas premissas e uma conclusão. Ok? Então, gravando. Quando eu te forneço um exercício de argumento, eu posso te dar todas as premissas e a última ser a conclusão. Nada impede que essa conclusão esteja lá no começo. Nada impede que essa conclusão esteja no meio do texto. Por isso que você tem que ficar ligado, muito atento a esse tipo de exercício, né? Porque tem aluno que cria um comodismo dizendo assim, a conclusão é sempre a última. Não necessariamente. Eu posso já começar com a conclusão. E tudo que eu disser depois são as premissas que me levaram àquela conclusão. Ok? Bom, quando a gente fala em argumentos, nós temos dois tipos de argumento. Nós temos o argumento dedutivo e o argumento indutivo. Qual é a diferença entre ambos? Quando que um argumento é dedutivo, quando que ele é indutivo? O argumento é dedutivo quando ele parte de um sentido genérico e tira a conclusão de uma coisa particular.
Então, quando eu vou do genérico para o particular, quando a conclusão é sobre algo particular, eu tenho um argumento dedutivo. Agora, quando eu parto de coisas particulares e tiro uma conclusão de forma genérica, eu tenho um argumento indutivo. Então, a definição é bem clara. Dedutivo é o que parte do geral para o particular. Indutivo é o que vai do particular para o geral. Mas isso são conteúdos que nós vamos ver na próxima aula. Na nossa próxima aula, a gente vai ver exatamente isso. Os tipos de argumentos que existem. Dedutivo, indutivo, vamos ver os seus exemplos.